Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para conhecer um grupo de pessoas muito especiais, os semeadores da fé, celebrados no dia 7 de novembro. Pessoas que, olha, viveram em épocas e lugares totalmente diferentes, mas que tinham em comum uma missão muito audaciosa. Pois é, 7 de novembro é um dia para a gente lembrar desses missionários, desses mártires, gente que levou a luz da fé para os cantos mais distantes do mundo. Figuras que foram separadas por continentes, por séculos inteiros, mas que, de alguma forma, estavam unidas por uma coragem que, sinceramente, desafia o tempo. Então vamos lá. Vamos conhecer um pouco mais de perto quem são esses semeadores, cada um plantando a semente do Evangelho num terreno completamente diferente do outro. E olha só a dimensão dessa história. É impressionante. A gente começa lá no século I, com São Prosdóximo em Pádua, e vai até o século XX, com São Vicente Grossi na Itália. É uma corrente de fé que atravessa, quase 2000 anos da nossa história. E os lugares que eles cultivaram, totalmente diferentes. A gente tem São Prosdóximo, que foi enviado pelo próprio São Pedro para Pádua, tem São Willibrordo enfrentando o frio do norte da Europa, tem os mártires Jacinto e Vicente lá no Vietnã, e ainda São Pedro Hugo Ocean na China Imperial, que era dona de uma hospedaria, e o humilde São Vicente Grossi na Itália. Cada um com uma história única de entrega. Tá, mas aí fica a pergunta, né? O que une esses gigantes da fé tão separados pelo tempo e pelo espaço? A resposta para isso é como um fio de ouro que costura a vida de todos eles. E esse elo, esse tal fio de ouro que conecta todos eles, é a coragem. Mas olha, não é uma coragem qualquer, sabe? De força, de armas. Não. É algo muito, mas muito mais profundo. Sabe, o poder deles não vinha de grandes discursos, de palavras bonitas. Vinha de algo muito mais real. Vinha do exemplo silencioso, aquele que fez a fé florescer onde antes só tinha escuridão. Eles simplesmente viviam o que pregavam. E isso mudou tudo. E aqui a gente vê bem como eles conseguiam transformar a diversidade. Uma terra hostil, para São Willibrordo virou um campo fértil. Para Jacinto e Vicente, uma jaula de prisão no Vietnã se tornou uma catedral de oração. A perseguição na China, para São Pedro Hu, virou uma chance tão poderosa que ele converteu os próprios guardas com a paz que ele transmitia. E a juventude abandonada na Itália se transformou numa comunidade cheia de esperança nas mãos de São Vicente Grossi. Então, o ponto central é esse: a verdadeira força que eles tinham não vinha da espada, da autodefesa. Vinha de uma fé inabalável, uma fé que encontra seu poder no amor, na oração e no perdão, mesmo de cara com a morte. Certo, mas e pra gente hoje, o que isso tudo significa? O exemplo tão forte desses santos, na verdade, nos dá uma lição muito prática para o nosso dia a dia. Eles nos lembram que o Evangelho não foi feito só pra gente ouvir, né? É para ser vivido, com fidelidade, com amor, principalmente nas pequenas coisas. Todos nós somos chamados para ser missionários, bem ali onde a gente está. E a nossa missão, inspirada neles, pode ser resumida em 3 passos bem simples. Primeiro, viver com fidelidade, fazendo as nossas tarefas de cada dia com mais amor, com mais dedicação. Segundo, ser uma luz de esperança e de bondade na nossa família, no trabalho, na nossa comunidade. E terceiro, confiar na graça, se apoiar na fé, especialmente quando os desafios aparecem. E talvez a melhor forma de resumir isso tudo venha de São Vicente Grossi. Uma vez perguntaram para ele qual era o segredo do trabalho dele com os jovens, e ele disse: "Eu apenas os amei primeiro. O resto, Deus fez." É simples, profundo e de uma força imensa. E assim, a gente chega na nossa reflexão final trazendo esses exemplos incríveis para o nosso tempo, para a nossa vida. Que a gente possa se inspirar neles. Santos e beatos de 7 de novembro, rogai por nós, para que sejamos firmes na fé e corajosos no amor. Amém. A mensagem que fica é essa: santos de ontem, exemplos para hoje. Que a história deles nos inspire a viver a nossa história com mais propósito e com muito mais amor. Amém.